Parabéns! Você acaba de adquirir a máquina de costura Eugin Futura JX2040, um produto com a qualidade e garantia Eugin, uma empresa que está há mais de 50 anos no mercado e na casa de milhões de brasileiros. Agora, vamos conhecer ponto a ponto os detalhes de sua nova máquina Eugin Futura. Guia fio superior. Estica fio. Regulador de tensão superior. Agulha. Sapata. Chapa da agulha. Braço livre. Alavanca do pé calcador. Cortador de linha na tampa frontal. Base removível porta-acessórios. Botão seletor de pontos. Botão de retrocesso. Volante. Interruptor da lâmpada. Tomada do motor. Limitador do enchedor de bobina. Enchedor de bobina. Porta-carretel. Alça. Reostato. Isso sem falar nos acessórios que acompanham a máquina de costura Eugin. Bobina. Feltro. Sapata para casear. Agulhas. Abridor de casas. Almotolia de óleo. Antes de ligar, verifique se a voltagem mostrada tanto na máquina quanto no reostato esteja em conformidade com a sua rede elétrica. Agora que você conhece cada detalhe da sua Eugin Futura, está na hora de se preparar para a costura. A máquina Eugin Futura já vem de fábrica com agulha em sua base, mas é sempre bom saber como você deve colocá-la ou então trocá-la. Desligue o interruptor e eleve a agulha na sua posição mais alta, girando o volante para a esquerda no sentido anti-horário, abaixando o pé calcador. Afrouxe o parafuso de fixação da agulha e retire-a, colocando em seu lugar uma nova, sempre com o lado achatado para trás. Empurre-a até o topo e aperte firmemente o parafuso de fixação da agulha. Levante a agulha até a sua posição mais alta. Retire a base removível e abra a tampa de acesso à lançadeira. Segure o fecho da caixa de bobina e puxe-a em sua direção. Solte o fecho da caixa de bobina e esta se soltará. Puxe o volante para deixá-lo solto. Levante o porta-carretel. Coloque o feltro de proteção. Coloque o carretel de linha. Leve a linha até o guia-fio. Passe a linha em volta do disco de tensão do enrolador. Empurre o enrolador com a bobina para a direita, em direção ao limitador da bobina. Segure a ponta da linha, acione a máquina e pare após algumas voltas. Corte a ponta da linha e continue enrolando a bobina. Após o seu completo enchimento, ele irá parar automaticamente. Empurre a bobina para a esquerda, corte a linha e retire-a. Empurre o volante para a esquerda, voltando à sua posição original. Desenrole uns 10 centímetros de linha da bobina e introduza a bobina na sua caixa. Puxe a ponta da linha na fenda da caixa da bobina.
Puxa a linha para a esquerda, por baixo da mola de tensão, até que a linha entre na abertura de saída. Coloque a caixa de bobina na lançadeira até ouvir um clique. Deixe o fio solto na tampa frontal. Levante o pé calcador e a agulha até sua posição mais alta. Puxe o porta-carretel, coloque o feltro e o carretel da linha. Passe a linha pelo guia-fio. Passe a linha entre os discos de tensão. Puxe-a para baixo, fazendo com que ela acompanhe o rasgo vertical da direita. Passe-a por baixo e volte para cima, acompanhando o rasgo da esquerda. Passe a linha pelo estica-fio articulado da direita para a esquerda, pela abertura do mesmo. Traga a linha novamente para baixo. Passe-a pelo guia-fio localizado na barra da agulha. Em seguida, enfie a linha na agulha. Segurando a ponta da linha superior com a mão esquerda, gire o volante em sua direção até que a agulha desça totalmente e volte a subir. Pare o volante, puxe a ponta da linha superior que trará consigo a linha da bobina numa laçada. Puxe a linha da bobina para fora. Segure as pontas de ambas as linhas e passe-as por baixo e entre a sapata, deixando uns 10 centímetros de sobra em ambas as linhas. Trocar a sapata da sua Eugene Futura é muito simples. Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Levante a alavanca da barra do calcador. Pressione a haste do suporte e a sapata se soltará. Pronto! Para anexar, coloque a sapata embaixo do suporte, abaixe a barra do calcador e pressione a haste do suporte para que o pino trave a sapata. Você também pode usar o braço livre em sua nova Eugene Futura. Para isso, basta puxar a base removível horizontalmente em sua direção. Já para colocá-la de volta, empurre a base removível até que ela se encaixe na máquina. A tensão correta é importante para evitar franzir o tecido ou fazer uma costura frágil. Faça um teste com uma amostra de tecido e linha que pretende usar. Gire o disco regulador de tensão para cima, caso queira diminuir a tensão, e gire para baixo, caso queira aumentá-la. Lembre-se, a máquina somente terá um ponto perfeito se você regular corretamente a tensão superior e inferior. Levante o pé calcador. Coloque o tecido a ser costurado e abaixe o pé calcador. Pressione o pedal e comece a costurar. Para fazer a costura reta, gire o botão seletor de pontos para a esquerda até a letra A. Caso queira um comprimento maior do ponto, gire o seletor de pontos para a letra B ou C, como preferir. Para o reforço de costura, pressione e mantenha pressionado o botão de retrocesso. O tecido vai começar a avançar em sentido contrário. Aperte novamente o botão de retrocesso para fazer o arremate final. Para costurar em zigue-zague, gire o botão seletor de pontos para a direita até encontrar as letras D, E e F, dependendo da largura do zigue-zague que você quer para sua costura. A sua Eugene Futura possui os seguintes pontos especiais. Pontos decorativos. Gire o botão seletor de pontos para a esquerda até encontrar as letras G, H e
e J. O ponto 3 pontinhos é ideal para lingerie. Gire o botão seletor de pontos e selecione a letra K. Se você precisa costurar malhas, selecione a letra L. E para unir tecidos, selecione a letra M. Use a sapata de casear. Gire o seletor de pontos e selecione a posição 1. Costure o lado esquerdo. Levante a agulha. Gire o seletor de pontos e selecione a posição 2. Costure 5 ou 6 pontos. Levante a agulha. Gire o seletor de pontos e selecione a posição 3. Costure o lado direito. Levante a agulha. Gire o seletor de pontos e selecione a posição 4. Costure 5 ou 6 pontos. Levante a agulha e retire o trabalho. Depois de terminado, corte cuidadosamente a abertura da casa utilizando o abridor de casas. Apenas faça esta ação quando a máquina estiver em desuso por algumas horas, para não haver risco de queimaduras com a lâmpada quente. Retire o plugue da tomada e retire o parafuso da tampa frontal. Desencaixe-a. Gire a lâmpada para a esquerda. Põe a lâmpada nova girando para a direita. É bom fazer a manutenção da sua Eugene Futura a cada 15 dias. Antes de começar, retire sempre o plugue da tomada. Para limpar a sua máquina de costura, é necessário um pequeno pincel. Leve a agulha para a posição mais alta. Retire os parafusos e remova a chapa da agulha. Recoloque a chapa da agulha e aperte os parafusos. Agora, leve a agulha à sua posição mais alta. Retire a base removível. Abra a tampa de acesso à lançadeira. Retire a caixa da bobina. Afaste as alavancas da trava. Retire o aro da lançadeira. Retire a lançadeira segurando-a pelo pino central. Limpe, retire o pó e fiapos acumulados com a ajuda de um pano macio umedecido com óleo Eugene. Lubrifique todas as partes da lançadeira e volte a montá-la na ordem inversa. Pronto! Agora você já está preparada para usufruir da melhor máquina de costura, a Eugene Futura. Aproveite!